Olá, o nosso grupo irá apresentar o gene AKDPL da webinar ministrada pela professora doutora Angélica Bolt para a turma 23.1 do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Aqui no sumário você pode verificar o nome dos integrantes do grupo e suas respectivas partes. Começando pela estrutura do gene, primeiro temos algumas informações básicas. O nome oficial desse gene é Acil-CoA Dehydrogenase Very Long Chain, que traduzindo fica acil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa, com sigla oficial AKDPL. Mas esse gene também pode ser reconhecido por outras abreviações como VLCAD, ACAD6 e LCACD. No hominho, seu número é 609575. Descrevendo brevemente o gene, esse gene codifica a proteína acil-coenzimada desidrogenase de cadeia muito longa, que atua na beta-oxidação de ácidos graxos em mitocôndrias, que é uma importante via de obtenção de energia para muitas células, como os hepatócitos e as células cardíacas. Sobre a localização cromossômica do gene AKDPL, a localização desse gene ele pode ser representado por 17p13.1, que significa que esse gene está localizado no braço curto do cromossomo 17, na primeira região, na terceira banda e na primeira subbanda. O tipo de fita é forward strand, ou seja, o sentido da fita é direto. No Ensemble, você pode verificar as coordenadas genômicas desse gene no cromossomo 17, e na imagem podemos ver claramente a sua posição no braço curto do cromossomo 17. Já no NCBA, você pode ver de forma mais clara os genes que são vizinhos ao AKDPL, que está marcado de vermelho. Em roxo estão marcados alguns genes regulatórios do cromossomo 17, que são alguns genes intensificadores especificamente. Já em azul também são genes regulatórios, só que são regiões tanto intensificadoras quanto silenciadoras. Em verde está marcado um dos genes de RNA que é vizinho ao KDVL. Esse gene, o MIR324, ele é transcrito em um microRNA 324 que regula e estabiliza o RNA mensageiro. Já em marrom, você pode ver alguns genes de codificação proteica que são vizinhos ao AKDVL. Nesse próximo slide, tem uma breve descrição desses genes. O DLG4, ele codifica uma proteína que se associa a receptores e a canais de potássio que são presentes na membrana de neurônios, atuando nas sinapses nervosas. O DBL2, ele codifica uma proteína que atua na transdução de sinais celulares, e o PHF23, ele codifica uma proteína que atua na regulação negativa da formação e maturação do fagossomo e na regulação positiva da oxigenação de proteínas em células. Falando agora sobre a região promotora, na sequência dada pela Ensemble, podemos ver essa região promotora anterior ao primeiro exon, que está demarcado em laranja, e nessa região promotora podemos detectar a presença de um catabox, que é próximo e anterior em relação ao primeiro exon. Já no site da Universidade de Califórnia, Santa Cruz, foi detectada a presença de uma ilha CPG, e nessa tabela podemos ver algumas informações dessa ilha, que contém 66 CPGs. Podemos também ver a porcentagem de CPGs em relação ao segmento e a porcentagem de nucleotídeos com base citosina e base guanina. Também podemos ver que essa LSPG ela coincide com os dois primeiros exons do AKDVL, que eles estão destacados nessa sequência, junto com os CPGs em amarelo. Agora, falando sobre os exons e os introns, existem 39 transcritos diferentes, ou seja, o AKDVL ele produz 39 RNAs mensageiros diferentes por meio do splicing, e esse gene também está associado a 3 fenótipos diferentes. Para falar sobre os exons e os introns, foi escolhido o transcrito de maior apoio experimental, que nesse caso é o AKDVL203, que está representado na imagem acima. O AKDVL203 ele tem 20 exons, sendo todos eles codificantes de proteínas, e 19 introns. Os exons estão representados pelas regiões quadrangulares ou retangulares, e os introns estão representados pelas linhas. Podemos perceber que as regiões preenchidas em marrom elas são as regiões codificantes de proteínas, e as extremidades, que são regiões não preenchidas, são as regiões UTRs que não são traduzidas. Aqui no primeiro exon podemos ver a região UTR 5' em vermelho, e também podemos ver o códon de início,
que está como ATG no DNA e vai ser transcrito como AUG no RNA mensageiro. O AUG ele corresponde ao aminoácido metionina. Continuando na sequência, podemos ver os introns que estão em cinza. Os introns eles têm sequências conservadas que começam com GT e terminam em AG. Uma única exceção é o intron entre os exons 8 e 9, que começa com GC. E no último exon, podemos ver a região TR3', que também não é codificada em proteína. E também podemos ver em roxo o códon de parada, que está como TGA no DNA e vai ser transcrito como UGA no RNA mensageiro. O UGA ele não tem um aminoácido correspondente. Falando agora sobre a homologia do gene AKDVL, os genes ortólogos são genes de espécies diferentes que têm origem no mesmo gene ancestral. No caso, o AKDVL ele possui 190 genes ortólogos que foram examinados em 200 espécies diferentes. Nesse próximo slide, é possível ver algumas espécies que têm genes ortólogos ao AKDVL humano e suas porcentagens de semelhança. Já os genes parálogos, eles são genes de uma mesma espécie que são produtos de um processo de duplicação, de um gene ancestral. No caso, o AKDVL ele possui 14 genes parálogos. Nessa árvore filogenética, é possível ver o gene AKDVL humano destacado. Os nós vermelhos eles representam eventos de duplicação que formam genes parálogos e elas ocorrem 9 vezes na árvore filogenética. Já os nós azuis, que aparecem 176 vezes, elas representam eventos de especiação, que estão relacionados à formação de genes ortólogos. Como é uma árvore filogenética, as ramificações mais próximas elas indicam uma proximidade evolutiva. No caso do gene AKDVL humano, ocorre uma proximidade evolutiva com o gene AKDVL do Sumatra orangutan. Além disso, é importante notar que a homologia ela pode ocorrer tanto em regiões cromossômicas colapsadas, ou seja, condensadas, quanto em regiões descondensadas. Quando o gene ele ocorre em uma região condensada nessa árvore, o nome da espécie está antecedido por um triângulo cinza, e a intensidade do verde representa o grau de semelhança com o gene da espécie ancestral. Já no caso dos humanos, em que a espécie não é representada com um triângulo, o gene ele ocorre em uma região descondensada, e sua coloração verde clara ela indica que há uma semelhança com o gene ancestral. Meu nome é Giovana e vou falar um pouco sobre a regulação da expressão gênica. O nosso gene gera 39 transcritos, sendo que 8 deles são codificadores de proteína, 4 são degradados por mutação sem sentido, 4 têm coding sequence não definida e 23 têm introns retidos. Então, é uma quantidade bastante considerável de transcritos. Como a gente pode ver na tabela, cada transcrito apresenta uma ou mais flags, e eu vou definir rapidinho cada uma agora. Eu vou falar principalmente sobre as flags dos codificadores de proteína. A primeira é a main select, que identifica o composto biologicamente mais comum. E como exemplo, a gente tem entre os codificadores de proteína o transcrito 1 do nosso gene. A ensemble canonic identifica o transcrito mais conservado, mais expresso e com maior sequência codificante. Além disso, ela indica que o transcrito está presente também em outras plataformas genéticas de confiança. E nesse caso é representado também pelo transcrito 1. A GenCode Basic mostra o transcrito mais codificante e mais completo da proteína, exemplo dos transcritos 1, 2 e 3. A APRISP1 é uma indicadora do transcrito que codifica a proteína principal, que nesse caso é o transcrito 1 de novo. Temos também a CDS 5' ou 3' incomplete, que identifica transcritos que têm sequências compreendidas entre o códon de início e o de terminação, que quando removidos os introns são incompletas ou na extremidade 3' ou na extremidade 5', dependendo de qual a gente está se referindo. Por último, vem as TSLs, que em uma escala de 1 a 5 indicam a força do apoio experimental. Então, a TSL1 representa um transcrito que tem junções de splicing que são apoiadas por pelo menos um mRNA não suspeito, o que indica o maior índice de confiança. A 2 quer dizer que o melhor RNA de suporte é visto como suspeito, ou que o apoio provém de múltiplos ESTs, que são curtas subsequências de uma sequência de DNA complementar. A 3 indica que o melhor apoio vem de um EST, a 4 indica que esse EST de apoio é visto como suspeito, e a 5, que representa o menor nível de confiança no transcrito, mostra que não existe ainda apoio experimental para ele. Esse gráfico aqui do GTEx Portal mostra bem didaticamente quais são os tecidos que apresentam maior expressão do gene, sendo que o primeiro lugar é ocupado pela glândula adrenal, que tem TPM média de 901,9.
Essa expressão nesse órgão é a maior que tem, pelo menos em comparação a todos os outros que eram mostrados nessa plataforma, já que tem a maior TPM média. Ela vem seguida pela tireoide, com TPM de 722,1, pela pituitária, pelo fígado e pelo músculo esquelético. Na imagem a gente pode ver também que a menor expressão do gene ocorre no sangue e principalmente no cérebro, sendo que as amígdalas cerebelosas são os locais de menor expressão do gene. Entre homens e mulheres existe uma certa diferença de expressão, mas não muito marcante. E como exemplo disso, a gente pode citar a glândula pituitária, cuja expressão do gene nos homens tem TPM de 693,5, enquanto nas mulheres tem TPM de 719. Mas assim, considerando que no tecido que menos expressa o gene, a TPM média é de 106,6, essa diferença de mais ou menos 25 pontos não é muito expressiva. Quanto às isoformas, dá para perceber por esse gráfico que algumas delas são mais expressas do que outras e que a presença de cada uma em diferentes tecidos pode variar, como a gente consegue ver pela diferença de tonalidade entre cada bolinha. Aqui, as bolinhas mais escuras representam maior expressão, enquanto as bolinhas mais claras representam expressão mais baixa. Só para fins de comparação, eu adicionei essas duas linhas conectando diferentes expressões de diferentes isoformas, só que nos mesmos tecidos, porque assim eu acho que fica bastante evidente a diferença de expressão. Nessa primeira linha, por exemplo, a isoforma que está no topo tem uma expressão muito alta no tecido em questão, enquanto a que está na parte inferior tem uma expressão praticamente nula no mesmo tecido. Ainda assim, existe uma tendência de que elas se expressem mais nos órgãos citados anteriormente. As condições de saúde de um indivíduo também podem afetar a expressão relativa do gene, sendo que doenças como câncer coloretal podem aumentá-la e doenças como distrofias musculares e gliomas podem diminuí-la. O mesmo acontece com outros tipos de cânceres, sendo que principalmente os tumores que acometem os tecidos onde a expressão do gene é mais intensa podem causar aumentos nessa expressão. Para destacar isso, eu sublinhei no slide tipos de cânceres e a gente pode perceber que muitos têm relação com a glândula adrenal, que é onde se expressa com mais intensidade o gene. Além disso, também tem muitos cânceres relacionados à próstata, ao fígado e ao cólon, que também são locais de alta expressão do gene, como dá para ver por essa imagem aqui. Por último, vou falar rapidinho sobre a regulação por microRNAs, já que existem 21 deles que afetam a expressão do nosso gene. Desses 21, só 4 têm target score acima de 80, sendo que quanto maior esse índice, que varia de 50 a 100, maior a confiança estatística na previsão de quais microRNAs realmente controlam a expressão do gene. Por essa tabelinha, a gente pode ver que a maior parte desses mecanismos de regulação tem target score na casa dos 70, e que só um tem acima de 90. Esse último tem esse nome bastante simpático e fácil de pronunciar, que está escrito aqui na parte de baixo do slide e também na imagem. Ele é formado por 22 bases, começando pela trinca UAG, e tem target score de 93. E, no caso do nosso gene, ele reconhece a sequência TGT-GCCT, na região não traduzida a 3'. Olá, sou a Isabela e vou falar sobre a expressão e função da proteína. A proteína codificada pelo gene ACADVL é a acil-CoA desidrogenase específica de cadeia muito longa, mitocondrial, e ela é um membro da família das acil-CoA desidrogenases, que são 3 tipos de proteína que são essenciais para a primeira etapa da beta-oxidação. Ela é um homodímero associado à membrana mitocondrial e ela apresenta estruturas secundárias e terciárias. A secundária está representada na barra colorida abaixo, na qual as hélices estão representadas em rosa, as folhas beta em amarelo e as curvas em azul. No total são 27 hélices, 10 folhas beta e 7 curvas. A estrutura terciária também pode ser vista ao lado. E essa proteína apresenta 655 aminoácidos e o FAD é o ligante da proteína. Falando um pouco sobre a localização, ela está localizada principalmente nas mitocôndrias, mas as localizações adicionais são no nucleoplasma e no nucleolo, como a gente pode ver na imagem ao lado. E é possível identificar também nas imagens de microscopia óptica de fluorescência a proteína marcada em verde, os núcleos marcados em azul e os microtúbulos em vermelho.
Sobre a função da proteína, ela é muito importante para o metabolismo de lipídios porque ela catalisa a primeira etapa da beta-oxidação dos ácidos graxos mitocondriais. E a beta-oxidação dos ácidos graxos é um processo aeróbico dividido em 4 etapas e que quebra os ácidos graxos em acetil-CoA. E isso permite a produção de energia a partir de gorduras, já que o acetil-CoA pode participar tanto da gliconeogênese quanto da cetogênese. E a beta-oxidação ocorre na matriz mitocondrial, por isso que a principal localização da proteína é nas mitocôndrias. E na imagem ao lado a gente consegue observar as 4 etapas da beta-oxidação do palmitato, que é um ácido graxo que possui 16 carbonos, e a área ali circulada em vermelho é a primeira etapa da beta-oxidação, que é catalisada pela proteína mencionada. Além disso, a função molecular da proteína é a oxirredutase, ou seja, a enzima é capaz de catalisar reações redox. Sobre a ação da proteína, ela atua especificamente sobre a acetil-CoA de cadeias primárias longas de 12 a 24 carbonos saturados. E ela atua removendo o hidrogênio do carbono 2, que é o carbono alfa, e do carbono 3, que é o carbono beta, do tioéster acetil-CoA graxo de cadeia linear. Isso acaba produzindo uma ligação dupla entre esses carbonos, formando uma trans-delta-2 inuil-CoA, que vai ser utilizada para a próxima etapa da beta-oxidação. E os elétrons removidos da acetil-CoA graxo são transferidos para o FAD, que é o aceptor de elétrons, que se torna o FADH2. A forma reduzida da desidrogenase doa seus elétrons a um transportador de elétrons da cadeia respiratória mitocondrial, a flavoproteína de transferência de elétrons. Falando um pouco sobre a expressão nos tecidos e órgãos, é importante notar que há uma média consistência entre o anticorpo e os dados de expressão do RNA, ou seja, os anticorpos específicos para a identificação da proteína podem identificar proteínas similares também. E observando o gráfico, a gente pode notar que há uma média expressão da proteína na maioria dos tecidos e órgãos, mas há uma alta expressão na glândula paratireoide, adrenal, nos órgãos do sistema respiratório, no trato gastrointestinal, na vesícula biliar e no músculo estriado cardíaco e na pele. Também sobre a expressão da proteína, a gente consegue perceber que há uma semelhança entre a expressão entre homens e mulheres, mas há uma expressão um pouco maior nas mulheres. E a gente consegue notar também uma expressão nas mulheres no seio, na placenta, enquanto nos homens também é possível notar a expressão da proteína na próstata. Falando sobre o contraste entre a expressão da proteína e do RNA, nos tecidos do sistema endócrino e respiratório, no trato gastrointestinal, no fígado e na vesícula biliar e na pele, que eles estão apontados pelas setas vermelhas, há uma expressão muito maior da proteína em relação à expressão do RNA. E o contrário acontece no trato digestivo, onde há uma expressão muito maior do RNA em relação à proteína, e está indicado pela seta verde. E nos tecidos musculares, onde está indicado pela seta azul, há uma expressão semelhante de RNA e proteína. E essas diferenças entre a expressão do RNA e proteína pode acontecer porque a estabilidade do RNA varia de acordo com a localização, ou porque a proteína não está sendo bem identificada no tecido. Agora, sobre a expressão da proteína no cérebro, a proteína está presente em todas as regiões do cérebro, mas tem uma maior expressão no plexo coroide, como a gente pode ver na barrinha azul claro. E sobre a expressão em diferentes tipos de células, a proteína tem uma maior expressão nos trofoblastos, mas também uma maior expressão nas células musculares, nas células indiferenciadas e nas células da glândula epitelial. E sobre as patologias relacionadas, o produto do gene é prognóstico favorável para o câncer de pâncreas, ou seja, quanto maior a expressão dessa proteína, maior é a probabilidade do indivíduo sobreviver a esse tipo de câncer. E no gráfico, a cor azul representa um indivíduo com baixa expressão da proteína e a cor rosa, um indivíduo com alta expressão da proteína. E uma doença relacionada com essa proteína é a doença de acetil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa, que é um distúrbio genético raro do metabolismo de ácidos graxos e que é transmitido no padrão autossômico recessivo. Essa deficiência na beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia longa acaba impedindo o corpo de converter gordura em energia, principalmente durante os períodos de jejum. E essa doença é clinicamente heterogênea. Ela tem 3 fenótipos principais, entre eles a forma infantil grave, que é caracterizada por início precoce, alta mortalidade e alta incidência de cardiomiopatia, e alguns sintomas também incluem a letargia e a fraqueza muscular. Outro fenótipo é a forma infantil branda, com início tardio, e é caracterizada por hipoglicemia hipocetótica, baixa mortalidade e rara cardiomiopatia.
E a última forma é a forma adulta, com envolvimento muscular esquelético isolado, e ela envolve dor muscular e rabdomiólise, que é a degradação do tecido muscular. Essa degradação acaba liberando uma grande quantidade de mioglobina, que é processada pelos rins e liberada na urina, fazendo com que a urina fique com uma cor avermelhada. Isso é chamado de mioglobinúria. Oi, eu sou a Aline Macuco Costa e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o polimorfismo do gene ACADVL. Então eu vou iniciar com a definição. E polimorfismos são variações genéticas que podem ocorrer tanto em sequências codificadoras quanto em sequências não codificadoras do DNA. E para que uma variante seja considerada polimórfica, a frequência populacional deve ser superior a 1% dos alelos. Se a frequência for inferior a 1%, a variante é considerada rara. Então, tipo de mutação, localização da variante, tamanho do segmento do genoma envolvido, ou se existe um efeito aparente sobre o indivíduo não definem polimorfismo. Quando a gente coloca aqui no site do Ensemble o nosso gene, ele traz pra gente essa tabela de consequências das variantes, que são até 31 consequências, mas como fica um pouquinho complicado de visualizar, a gente colocou aqui num gráfico, então a gente pode perceber que a maior parte das variantes para esse gene são as variantes intrônicas, que totalizam 29% dos casos. Mas a gente tem vários outros casos aqui. Na direita a gente consegue ver, tá em ordem decrescente, tá, das variantes. Então aqui, por exemplo, em quinto lugar, com 6%, a gente tem uma variante missense. E eu vou dar um exemplo de variante missense um pouquinho mais pra frente. Então, a variante comum que a gente escolheu foi a variante RS17671352-SNP. E o que significa SNP? Significa que aqui houve a troca de apenas um nucleotídeo. E aqui a troca aconteceu entre timina e citosina. Então, como ambas são bases pirimídicas, aqui a gente teve uma transição de base. Lembrando que a transição ocorre em uma troca de base pirimídica para pirimídica ou de púrica para púrica. Se fosse uma púrica para pirimídica ou o contrário, a gente teria uma transversão no lugar da transição, mas nesse caso aqui é uma transição mesmo. Essa variante comum é uma variante da região do splice donor. Ela ocorre entre a terceira e a sexta base depois da junção do splice, e ela ocorre em 5% da população. Então aqui a gente consegue avaliar, e fica bem, é um resultado interessante, porque quando a gente olha a frequência populacional, a gente tem que lembrar que a timina é a base ancestral, e a citosina é que entra no lugar, né, na mutação. Só que quando a gente vê a frequência populacional mundial, a timina já está em menor porcentagem, ela está em 48%. Tá? E esse padrão, né, de ela acontecer em menor porcentagem, ele se repete ali na Europa e no sul asiático, onde nessas duas regiões a timina aparece em 38% e a citosina já está em 62%. Já na África ainda está ao contrário, a gente ainda tem 59% de timina e 41% de citosina. O ESEMO também ele traz informações sobre os fenótipos associados a essa variante comum. Ele diz ali pra gente que são 3 fenótipos possíveis, mas quando a gente abre ali a tabela, um deles não está especificado. Então, os outros 2 fenótipos associados que estão especificados no Ensemble são perda auditiva relacionada à idade e a deficiência da enzima acil-coadesidrogenase de cadeia muito longa. Já na variante rara, a gente escolheu a variante RS 11.399.4167, também é SNP. Então, ela também, aqui ocorreu a troca de um único nucleotídeo e, por coincidência, a gente também teve uma troca de timina por citosina. Então, aqui também, de novo, aconteceu uma transição de base. Mas, diferente do outro exemplo, nessa variante rara, o tipo de variante é uma variante missense, ou seja, nessa mutação ela vai resultar na mudança do aminoácido que vai ser codificado. E ela ocorre, por ser rara, né, a frequência dela é bem baixa, ela ocorre em menos de 0,1% da população. Eu vou mostrar o que aconteceu, né? Por que ela é uma mutação missense ou de sentido trocado. Ali no lado esquerdo, a gente teria o que aconteceria normalmente. A gente teria, na fita de DNA, antes da transcrição, a gente teria a trinca GTG. Faríamos a transcrição e teríamos uma GUG no RNA mensageiro. Quando ele fosse traduzido, o aminoácido codificado seria uma valina, né? A gente pode olhar ali na tabelinha de código genético, na região inferior esquerda, a gente tem, né? O códon GUG codificaria a valina. Mas o que acontece com essa mutação? A gente tem a troca do T por C, então no nosso DNA, a gente vai ter ali na fita GCG,
aí aconteceria a transcrição ali no núcleo, né? E a gente teria no RNA mensageiro o códon GCG. E aí, fora do núcleo no citosol da célula, quando o ribossomo, né, ele fosse fazer a tradução e ele passasse por esse códon, ao invés de ele codificar a valina, ele vai ler o GCG e ele vai codificar a alanina, a gente também pode ver ali no código, né? Então, realmente teve a mutação de sentido trocado. Ao invés da valina, que é o que deveria acontecer, a gente vai ter codificada a alanina, e isso vai acarretar em consequências na função da proteína. Aqui, por ser uma variante rara, né, ela tem menos de 0,1% da população, quando a gente olha a frequência populacional mundial, a timina, que é a base ancestral, ela aparece em 100% dos casos e 0% de citosina. Esse padrão ele se repete em todas as outras regiões, mas só para mostrar que não é literalmente 100% em todas as regiões analisadas, na África realmente ali ela aparece a timina como 100% dos casos, mas se a gente for olhar ali na terceira linha, na região da América, a gente teria realmente a timina em quase 100%, né, mais de 34 mil casos, mas aparecem sim uma frequência baixa, mas aparece de citosina, mas como ela totaliza ali 0,0001% das frequências, ali no gráfico realmente ele deixa 100% timina e 0% citosina. Mas aqui é só para mostrar que não é que não aparece citosina em momento algum. Em alguns casos ela aparece sim. Ali totalizando, na verdade, 318 casos com citosina. Mas isso resulta em 0,001%, né? Então é só para justificar ali o gráfico que apareceu no slide anterior. Em relação aos fenótipos associados, o Ensemble ele traz para a gente 4 fenótipos possíveis, mas um deles também não é especificado, então a gente tem os outros 3 especificados, que são alterações nos níveis de tetradecinoilcarnitina, que é consequência de distúrbio da beta-oxidação de ácidos graxos que ocorre, né, no metabolismo da mitocôndria. A gente tem aí uma deficiência direta da enzima acil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa e, por consequência dessa deficiência, a gente vai ter um acúmulo de ácidos graxos de cadeia muito longa. E é isso. Olá, meu nome é Sara Speltz Pereira e eu vou falar da parte de técnicas de investigação do nosso gene. Então, nós vamos falar tanto da identificação de um polimorfismo, que nesse caso a gente vai usar a técnica PCR-RLFT, quanto a quantificação de um transcrito de RNA, em que a técnica usada vai ser o RT-qPCR. Falando então primeiro da identificação de um polimorfismo, essa técnica que nós vamos usar consiste em 3 etapas: o PCR, a clivagem por enzimas de restrição e a eletroforese. Começando falando sobre o PCR, não é nada mais do que amplificar uma região específica de DNA que contém um polimorfismo que a gente quer estudar, e para isso a gente usa primers específicos que vão se ligar à região flanqueadora ali para a identificação do nosso polimorfismo. Além disso, a gente vai ter o uso das enzimas de restrição, ou também chamadas de endonucleases, ou até mesmo tesouras moleculares, que são enzimas derivadas de bactérias e que são usadas aqui para cortar fragmentos de DNA em locais específicos. Nesse caso, elas precisam ser específicas para cortar o fragmento onde ocorre o polimorfismo. E a eletroforese? A eletroforese vai ser usada para analisar o corte pelas endonucleases, de forma que se houve o corte pela endonuclease, a gente vai apresentar 2 bandas mais leves, que passam com mais facilidade pelo gel da eletroforese, e se não houve o corte, então não houve a identificação do polimorfismo pelas endonucleases, a gente vai apresentar somente uma banda mais pesada, de forma que não houve esse corte pelas endonucleases. Agora falando especificamente da variante que a gente escolheu, do caso de polimorfismo do nosso gene, que é a variante de final 3929, aqui é como ela aparece no Ensemble, e ela é um caso de transição, em que houve uma substituição de uma guanina para uma adenina. Aqui especificamente é o local onde ocorre essa substituição, o local onde ocorre o nosso polimorfismo. Aqui eu grifei em amarelo, mas é especificamente essa região onde está em um Rzinho vermelho, que ocorre a transição. E para que a gente faça esse processo de PCR, RFLT, a gente precisa do desenho de primers para a região do alelo trocado. Aqui são 10 pares de primers possíveis que a gente conseguiu no Primer Blast, e a gente precisa levar em consideração alguns critérios para a escolha de qual é o par de primers mais adequado. Então esses critérios são o Product Length, que é o tamanho do fragmento que será amplificado, e é recomendado que ele tenha em torno de 500 pares de bases, a temperatura ideal para o anelamento dos primers, TM, a porcentagem de guanina e citosina daqueles primers, e que está intimamente relacionada com a temperatura ideal de anelamento, né?
E o mais importante que é a presença do nucleotídeos do polimorfismo entre os pares de primers, porque de pouco importa, né? A gente ter um par de primers se ele não vai estar delimitando aquela região que a gente precisa identificar o nosso polimorfismo de interesse. E aqui eu coloquei numa tabelinha esses dados adquiridos no Primer Blast pra gente analisar. E com base nesses dados, o par de primers mais recomendado que a gente acabou escolhendo foi o par de primers 4. Aqui é como ele aparece o nosso forward primer, né, o primer na linha direta, de forma anterior ao local onde ocorreu o nosso polimorfismo. E aqui o reverse primer, a gente precisa passar ele para a fita direta para conseguir visualizar onde ele apareceria, né, se ele é equivalente, e ele aparece de forma posterior aonde ocorre o nosso polimorfismo. Agora, para conferir se realmente esse par de primers é adequado, a gente precisa ver aquele último fator que eu falei que é o mais importante, né? Se ele vai estar delimitando a região onde ocorre o nosso polimorfismo. Para isso, a gente usa o site o CS in Silico, que mostra a região que o par de primers delimita. Então, essa primeira linha em azul mostra essa região no cromossomo 17, e a gente cruzando esses dados com os dados de onde ocorre o nosso polimorfismo, a nossa variante do Assemble, a gente mostra que sim, a nossa variante está entre esse par de primers, de forma que o par de primers 4 é adequado para avaliar, para investigação da nossa variante, né? Para saber se ela está presente ou não. Além disso, a gente precisa de enzimas de restrição que clivem a nossa região de interesse. Então, esses dados, esses enzimas, a gente conseguiu no site Restriction Mapper. Ele nos forneceu mais de 70 enzimas que seriam aptas para identificar aquela região. Mas, infelizmente, nenhuma delas cliva exatamente no local onde a gente tem interesse. Então, elas até identificam a região. Então, aqui a gente pegou como exemplo a enzima BTR1. Ela até identifica a região de interesse, mas não cliva exatamente onde a gente gostaria. Ela cliva aqui onde tem essa região de setinhas brancas entre a citosina e a guanina, e a gente precisaria que ela clivasse entre a adenina e citosina. Mas, caso houvesse essa clivagem correta, a gente visualizaria através da eletroforese de forma semelhante a esse esqueminha aqui, com duas bandas mais leves, caso houvesse identificação do polimorfismo, e uma banda mais pesada, uma única banda mais pesada, caso não houvesse a identificação do polimorfismo e a ação das enzimas endonucleases. Das enzimas de restrição endonucleases, né? Agora vamos falar da quantificação do transcrito de RNA. A técnica usada vai ter duas etapas, a transcrição reversa e o PCR real-time. A transcrição reversa ocorre a formação de uma fita de DNA complementar a partir do RNA mensageiro através da enzima transcriptase reversa. Isso ocorre através do primer oligo-DT, que se liga à cauda poliA do RNA mensageiro, porque complementar a ela tem uma sequência de nucleotídeos timina, e serve como ponto de partida para a enzima transcriptase reversa, gerar essa fita de DNA complementar. Em seguida, a gente vai ter, então, a realização do PCR real-time, em que a gente vai usar uma sonda. Nesse caso, especificamente, a gente vai falar da sonda TechMam, que possui em uma das suas extremidades um reporter, que emite fluorescência, e na outra, um quencher, que absorve essa fluorescência. Só que quando ocorre o PCR e a enzima ataca polimerase e começa a polimerizar, a ação isonucleática dessa enzima quebra a nossa sonda de forma que separa o reporter do quencher, e o quencher para de absorver a fluorescência emitida pelo reporter, que passa a ser transmitida para o meio. E através da emissão dessa fluorescência a gente consegue identificar que houve um ciclo de PCR e que o DNA está sendo amplificado. Aqui tem um gráficozinho que a gente tirou do GIFTS que mostra esse processo acontecendo, né? A relação entre fluorescência e número de ciclos de PCR. E aqui, falando especificamente do transcrito que a gente escolheu para ver a quantificação do nosso gene, é o transcrito de final 356839, aqui é como ele aparece no Assemble. Aqui estão mostrando o nosso gene, são as junções entre exons do nosso gene, e aqui embaixo, esses dados a gente retirou do portal GTEx, especificamente o transcrito que nós escolhemos está ali grifado de amarelo, mostrando os exons e as junções entre exons. Além disso, a gente precisa, então, de uma escolha de um kit para realização do PCR que seja compatível com o nosso transcrito. Para isso, nós fomos no site Thermo Fisher e o kit escolhido foi esse primeiro que eu mostrei aqui, o 825606, onde tem esse asterisco verde. E como é que a gente sabe que esse kit tá apto para a quantificação do nosso transcrito, né? A gente precisa cruzar os dados do Thermo Fisher com o site NCBI, ou mesmo no Assemble, dá para ter essa informação também, que mostra o local que essa sonda, esse kit para PCR compreende. E aqui, que é aqui que tá em amarelo. E nós vemos que ele tá correspondente aqui do nosso transcrito que está em laranja, de forma que ele seria, sim, apto para a realização desse processo, e
que quando houver e quando houver o PCR real time, haverá hidrólise da sonda e emissão de fluorescência, de forma que vai ser possível identificar a quantidade de ciclos e quantificar o nosso RNA. Então, da minha parte é isso. Muito obrigada, gente!